Mas o meu temperamento mesmo poderia estar me indicando para outra direção. Né? A minha afirmativa, que explica uma série de características caricatas ou reais, é que a memória de longo prazo é muito melhor, mais forte. Se eu sei que eu sou de um temperamento que vai odiar a área de exatas, ou não, eu vou procurar outra coisa, eu não vou cair de cabeça numa área que o meu temperamento vai me atrapalhar. Assuntos interdisciplinares, os úmidos vão ter proeminência, porque para eles a memória gerencial é mais forte. Ou seja, o autoconhecimento é fundamental para fazer um teste vocacional. E o que acontece nos testes vocacionais... Eu posso, antes disso, só falar um pouquinho da revelação inédita, uma delas, da minha pesquisa? Ótimo, daí eu já emendo com profissões. Eu acho que o ponto aqui para falar das profissões era legal falar da memória, tá? É uma coisa da neuropsicologia. Temos a memória de curto e longo prazo. O pessoal que escuta memória de curto prazo a primeira vez não sabe o que é. Memória de trabalho, né? Isso, memória de trabalho e memória gerencial, certo. né? Não é a memória descartável, tá? É memória gerencial. Então tá bom. A minha afirmativa, que explica uma série de paradoxos, aí esse que é o ponto, né? A minha afirmativa, que explica uma série de características caricatas ou reais, é que a memória de longo prazo é muito melhor, mais forte nos nossos amigos secos. E a memória de curto prazo é melhor, mais eficiente nos úmidos. Isso tem uma série de implicações. Seco é o... Colérico e melancólico é seco. Melancólico, tá. Tem memória de longo prazo melhor. E o nosso amigo sanguíneo e fleumático, memória de curto prazo que é melhor. No que isso implica, tá? Daí a gente vai chegar nas profissões. A memória de longo prazo, por óbvio, é como se fosse um HD, mas é para além disso, é como se fosse o HD do computador, tá bom? Mas a característica mais interessante da memória de curto prazo é a superfície de consciência, que é como uma frase, tá? Uma frase que você está lendo e você consegue ver um horizonte muito grande. Na superfície da sua consciência, você tem clareza de tudo que você tem, está fácil e acessível para você na sua memória. A memória de longo prazo te dá essa superfície da consciência maior. Logo, você tem pessoas mais voltadas para a certeza, porque as coisas estão mais claras, você sente saber. Você entende? O teu horizonte aqui é maior. E, para seguir a analogia, a memória de curto prazo é como se fossem sinônimos empilhados em cada palavra dessa. Seria uma memória mais vertical, articulada entre as camadas. Memória gerencial, ela articula entre as camadas. Tá. Certo? E isso explica a flexibilidade do úmido e pouca entrega, por exemplo. Né? Porque lhe falta autoconfiança, lhe falta a estrutura. Note, memória de longo prazo são pessoas mais estruturadas no falar, no realizar, nos planos de vida. Né? São pessoas mais estruturadas. Menos flexíveis também, né? Então, assim, explica uma infinidade de coisas. Aí indo para as profissões, então. Engenharias, exato. Precisa do articular simultâneo de muitos elementos, certo. Né? Mas que não são voláteis, são estáticos, né? Exatos. Prestar atenção em várias fontes de informação ao mesmo tempo. Isso, mas são estáticos, não são variáveis voláteis, né? Que oscilam. Elas são estáticas, são exatas, né? Então, os secos vão ter proeminência, vão ter mais secos, né? Ou seja, melancólicos e coléricos em exatas. E isso eu fui pro mundo e observei isso. Né? Eu entrevistei pessoas, e isso se mostra. Né? Ao passo que os úmidos vão ocupar muito mais profissões que têm a ver com criatividade, assuntos interdisciplinares, os úmidos vão ter proeminência. Porque para eles a memória de curto prazo, aliás, gerencial, é mais forte. Ouvindo você, Thiago, eu tenho a sensação assim que, puxa... Esse é um conhecimento que, por exemplo, o pessoal que vai fazer vestibular deveria ter acesso, né? Porque se eu sei que eu sou de um temperamento que vai odiar a área de exatas, eu vou procurar outra coisa, não vou cair de cabeça numa área que o meu temperamento vai me atrapalhar. Né? Então, assim, seria fantástico se o pessoal soubesse disso, né? Ou seja, o autoconhecimento é fundamental para fazer um teste vocacional. E o que acontece nos testes vocacionais, em geral, né? Não posso reduzir isso aqui, mas em geral ele é muito assim, você gosta mais de tal área, mas o gostar de tem tanta coisa envolvida, e talvez o gostar de seja momentâneo. Né? Por quais motivos, né? Com quais motivações? Por outros motivos. Mas o meu temperamento mesmo poderia estar me indicando para outra direção.